Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Precisamos conversar. Meses atrás eu gravei um especial sobre o Samurai X. Samurai X, esse grande anime que fez parte aí da minha infância, ia fazer parte do início aí do ano sobre o anime, só que eu comprei os mangás. Aliás, eu estou comprando, eu tô aqui com o volume 1 até o volume 5. E o conteúdo que eu gravei, só tinha até uma enciclopédia, ficou muito vasto, ficou muito extenso e daria para diminuir a métrica dele por uma questão estratégica, até por uma questão de volume de material, afinal tinha passado ali de meia hora. Aí o que eu pensei? O mangá tem que ser analisado e tem que ser analisado para vocês. Então eu decidi pegar aquele vídeo e quebrar em duas partes. A primeira parte, aquela parte bem introdutória, quando eu falo sobre toda a história do Kenshin, de uma maneira resumida, falo até dos filmes. E lá na metade, lá na segunda parte, eu trabalho sobre a chegada do Samurai X no Brasil, sobre a questão dos dubladores, sobre as censuras. Ou seja, ficou bem vasto o material e eu acredito que vai render muito análise de mangá aqui do Samurai X. Por quê? As resenhas mensais já estão dando certo. As resenhas mensais ali da Era de Krakoa tá dando certo. Vai vir outras mensais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter X-Men, vai ter Doutor Destino, vai ter Batman Absoluto. E ficou sem nada japonês. Ficou, essa aqui não tá nem, tá lacrada ainda. Ficou muita coisa americana, ficou muito quadrinho e não tem nenhum mangá. Ou seja, eu já tenho dificuldade de analisar anime com vocês, né? Até por questão de tempo. Então, eu decidi fazer resenhas exclusivas de mangá. Eu tenho até o 8, mas eu trouxe aqui até o 5. Então, eu quebrei esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte que vocês vão ver hoje é sobre a chegada no Brasil, sobre a questão da dublagem, sobre a questão da censura. E a primeira parte eu vou deixar para lançá-la depois. Não vai demorar tanto, eu vou dar uma editada, dar aquela consertada. E aí, depois desse vídeo, desse segundo vídeo, a gente entra de boca aí com os mangás, aquela análise mais profunda de cada personagem. A gente vai acompanhar aí os 28 mangás, talvez alguns, dependendo aí do tempo, mas eu acredito que vai dar tempo. A gente não vai ter os mangás físicos, a gente vai folhear de outra forma com os scans, mas a gente vai sim até o 28º volume, que foi aqui no Brasil. Então, gente, fica aí com essa que vai ser a primeira parte do especial do Samurai X, que na verdade era a segunda. A gente entra na primeira vez que eu conheci o Samurai X, que foi lá nos anos 90, finalzinho dos anos 90. Eu, na época, já estudava de manhã, mas o Samurai X ele é exibido ali na faixa final ali do Angel Mix. Vocês lembram do Angel Mix? Se você tiver mais de 35 anos, vocês vão se lembrar assim. Era um programa ali da Angélica, acredito que foi o primeiro, né? O primeiro programa da Angélica ali na Globo, tinha um Caça-Talentos, acho que antes, né? Acho que antes, ainda nos anos 96. E em 99, a gente tem a estreia do Samurai X. Para ser bem exato, aquela boa pesquisada, estreou no dia 6 de setembro de 1999. Eu não sei se eu lembro dessa estreia. Realmente eu lembro sim do anime, sim. Essa lembrança ainda é o que me emociona, é o que fez eu comprar essa enciclopédia. Eu acho que eu já tive o primeiro volume e o 2 do mangá. Em breve a gente vai fazer uma análise detalhada dos mangás em outro vídeo. E aí, gente,
Eu lembro sim do Samurai X ali na Globo. Eu não lembro realmente se foi 6 de setembro. E eu lembro que eu não entendia nada. Eu lembro que eu não E Samurai X, um jovem guerreiro enfrentando os maiores desafios na luta por justiça. Amanhã, no Angel Mix. entendi nada. E pra ser bem sincero, depois ali quando eu vi já nos DVDs ripado do Cartoon Network, eu também não tava entendendo nada. Eu não tinha essa base histórica e etc, etc. Então a gente via mais ali por causa da pancadaria, por causa daquelas espadas e o jeito do Kenshin, né? Aqueles vilões e tal. E aí, gente, o que a gente pesquisa, porque já realmente a gente era criança na época, é que Samurai X veio ali para dar uma resposta da Globo para a Manchete, né, que estava ali explodindo com Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, que estava sendo uma febre, e também ao SBT, que ali em 99 já não estava. Eu acho que o Dragon Ball estava por lá ainda, né? Tava também lá na Band. Mas enfim, foi uma resposta ali da Globo a essa febre dos animes. Eu não tô lembrado agora se o Pokémon já estava por lá. Mas com algumas exibições ali do anime, a Globo parou de exibir. O Ibope, pela pesquisa que eu fiz, era bom. O Ibope lá do Samurai X era bom. Na verdade, era difícil algo da Globo não dar audiência, né? É difícil, e principalmente o anime. Só que eu acho que a Globo percebeu que para o horário estava muito forte, né? A temática, o anime, né? Ele era muito forte para o horário. E aí, pararam as exibições. Eu também não lembro até onde eles foram. Eu era muito criança. Mas aí vai ficar minha dúvida, porque é da minha lembrança. Eu lembro que eles chegaram lá no Shishio. Eu lembro da aparição do Shishio, gente, que é talvez o maior vilão do Kenshin. Você me dê licença aqui bem rápido, que eu vou mostrar ele para vocês. Esse Shishio, gente, ele foi o sucessor do Kenshin lá no Zishi, né? Ele era assim um retalhador. Só que aí depois que eles assumiram o governo, eles decidiram matar ali o Shishio como uma queima de arquivo. Ele sabia demais, né? E, novamente, gente, a gente vai entrar numa complexidade aqui da história. Eu não vou entrar nesse tipo de polêmica. Existem romantizações. Enfim, eu acredito que você sabe o que eu estou querendo dizer. Romantizaram demais, sabe? E aí, gente, eu lembro sim na Globo do Shishio. Gente do céu. Ele foi todo queimado por eles, né? Sobre os Shishi. Jogaram gasolina e ele só pode lutar um determinado tipo de tempo. Se ele passar daquele tempo, ele já entra em combustão. É um personagem incrível. E existe também, na saga de Kyoto, algo similar às 12 casas do Cavaleiro do Zodíaco. E cada local ali se tinha-se um dos subordinados do Shishio. Gente, não vou entrar em muito detalhe na saga de Kyoto, porque aí a gente vai ter outro vídeo, talvez aí da leitura do mangá. Isso também vai fazer parte da segunda temporada do remake. Então sim, a gente vai sim ter outro vídeo sobre o Samurai X. Mas assim, gente, cada personagem é bem construído, tanto no mangá quanto no anime. O Nabuhiro, ele foi perfeito nessa construção. Aliás, eu posso estar aqui, né? Mas é o mangaka que mais construiu bem seus personagens. Mais construiu. Eu veio aí na mente o Oda, né? O do One Piece. Mas aí, gente, a gente tá falando de muito mais personagens e de muito mais episódio. Mas assim, gente, aqui, gente, cada personagem tem um peso, cada personagem tem uma história. E aliás, eu quero me redimir aqui, se você me acompanha no Instagram, aonde eu já deixei a minha análise escrita do Samurai X. Eu falei de uma determinada barriga
Eu vou pedir desculpa, não vou apagar, não vou editar, porque realmente exige aí muito tempo. Mas, gente, essa barriga, ela não existe. É de uma total importância, gente, na construção dos personagens. É sério. Eu fiquei impressionado porque mexe com Yakuza, mexe com outros sistemas de corrupção que estavam acontecendo em Tóquio nesse período Meiji. Porque tudo não eram flores, né? Tem gente que também não vai gostar. Tinha gente lá do Shogunato que ficou com raiva, né? Porque eles assumiram. E tem gente lá na era Meiji que eles também não vão gostar. Política, né, gente? É política. Tem gente que gostava do que o Palpatine fazia com a galáxia, né? Então, polêmica. Eu não quero entrar aqui em polêmica. Mas todos os personagens são bem trabalhados. Todos os personagens ali. Sanosuke aqui, ó. É incrível a história dele. É incrível, assim. Ele não gostava, não, do governo, não. Enfim, bem completo. Bem complexo. Gente, a gente continua assim. A gente continua... Vamos parar, não. Vamos parar de falar do Samurai X, não. E aí, gente... Pelo excesso ali de violência, não acredito que tenha sido audiência, porque a Globo explodia ali no Ibope, lá com os desenhos dele. O Samurai X foi interrompido. E aí, a gente teve uma troca ali nos infantis da Globo e veio aí o Bambu Luar. O Bambu Luar, não sei se você se lembra do Bambu Luar também. Você tem que ter mais de 30, né? Gente, o Bambu Luar continuava ali a exibir desenhos, animes, dentro do bloco TV Globinho. Foi ali que nasceu o formato TV Globinho, que era dentro do Bambu Luar, e depois virou uma atração isolada. E aí o Samurai X volta. Eu não lembro se o Shishio apareceu naquela primeira exibição lá de setembro ou já dentro do Bambu Luar. E aí entra um grande personagem, um grande profissional, acabou me ajudando ali com algumas informações, que é o Eduardo Miranda. Eduardo Miranda, se vocês não conhecem, esse aqui, ó, ele era um dos programadores ali, o chefe, né? O chefe da divisão de cinema da Rede Manchete. Foi ele que trouxe Cavaleiro do Zodíaco, foi ele que trouxe aí os outros animes, alguns outros tokusatsu. E ele foi para a Globo, assim que a Manchete faliu, ele foi para a Globo. E ele foi trabalhar ali na parte, sim, de desenhos ali, na divisão de desenhos, né? Enlatado, né? Enlatado da Globo. E aí o Eduardo Miranda, eu conversei com ele, vocês podem seguir o canal dele aí, o Projeto Cinevisão. Ele falou pra mim que não foi ele que trouxe o Samurai X. Então, o jeito já passou muito tempo, já passou muitos anos, então a lembrança realmente dele também, né? Ele não vai saber desses detalhes. Mas o que ele falou pra mim é que não foi ele que colocou o Samurai X no ar, ou seja, não foi lá em setembro, mas o que ele fez foi um processo de edição de algumas cenas muito violentas do anime. Foi a informação que ele passou para mim e eu acredito que foi na saga de Kyoto. Eu acredito que seja porque realmente, como eu falei já ali no começo do vídeo, não se tinha toda essa violência. Não tinha-se violência, era forte, mas não tinha tanta, né? Então tinha sim, mas não tinha tanta. Quando a gente vai para a saga de Kyoto, que aí eu tô lembrando só do anime antigo, porque eu vou chegar ainda no remake. Ele falou para mim que realmente foi lá editar, a pedido da Globo, né? Manda da Globo, né? A empresa que ele estava trabalhando. E ele também falou para mim que os animes da era dele foram dois. Foram o Hantaro e o Super Pig. Na verdade, a Globo já tinha comprado e ele foi lá e já escolheu. Inclusive, eu perguntei se tinha sido ele que quis o Dragon Ball, se foi ele que começou o Dragon Ball lá. Essa aí é outra história, né? Que na verdade o Dragon Ball já estava lá e ele que falou com a Globo para colocar o Dragon Ball no ar. Então, realmente, não tem como dizer assim qual foi o primeiro anime do Eduardo Miranda dele, escolha dele, o dedo dele, vai ser esse. Porque tudo já tava por lá, né? Mas depois a gente faz uma pesquisa e pergunta a ele. Quem sabe uma live aí com ele, né? E aí, gente, esse processo de edição, aí já em pesquisa, às vezes o episódio do anime só tinha 15 minutos.
às vezes eles colocavam 2 em 1. Gente, eu conheço Eduardo há um bom tempo e eu não lembro dessa edição. Eu acho que o que ele pôde fazer, ele fez. Eu tô defendendo ele sim, porque eu acompanho ele há muito tempo. Eu sei todo o amor que ele tem. Se você conhece a história dele, ele salvou Yu Yu Hakusho da manchete. E Yu Yu Hakusho quase saía do ar por causa de uma suástica de um personagem ali do Yu Yu Hakusho. Então o que ele pode fazer para salvar, ele fez. Então eu acho que ele, se foi realmente, foi ele, e realmente a gente tem que entender porque era muito violento por horário, né? Então aí não tem como a gente crucificar ele, porque realmente também o horário não era aceitável, né? É complicado mesmo. E aí o anime não chega ao final, ele não chega realmente por essa violência. Eu acho que esses cortes bruscos estavam até atrapalhando o Ibope, né? Vai lá que tava aparecendo personagem, tava sumindo personagem e acabou que o anime não foi exibido na íntegra. E aí, gente, a gente tem uma passagem de tempo, o anime vai ao Cartoon Network, que aí tem uma exibição mais digna, né? Apesar de alguns cortes. E aí chega, anos depois também, o Animax. O canal Animax, não sei se você lembra do canal Animax, marcou, viu? Marcou. E aí sim eles tentaram passar todo o anime sem cortes, abertura legal e tal e tal. E aí, quando chegaram as fitas, né? A própria dublagem tinha cortes, o próprio anime tinha cortes, então não tinha o que fazer. Complicado, viu? Complicado mesmo. Sobre o nome Samurai X, é porque ele tem essa cicatriz, né? Inclusive, gente, essa cicatriz é conseguida ali nas OVAs. Aí o que acontece? O Kenshin, né? Honoru Kenshin é o nome do mangá anime. Aqui a cicatriz. E quem tinha os direitos do Samurai X era a Sony. Inclusive esse namoro ali com a Globo foi ainda em 98. Olha o X aqui, ó. Aí a Sony, isso foi uma decisão da Sony, né? Uma decisão da Sony ali, porque era algo bem mais fácil, né? Quem é Kenshin Himura, né? Honoru Kenshin, né? Então realmente Samurai X, eu acho que alguns poderiam achar que era Samurai 10, né? Não é Samurai X, não, 10, né? Ou Samurai X, enfim. A escolha foi da Sony e acabou ali dando certo, né? Ficou nesse nome, né, gente? Não tem condições. Gente, a gente falou já muito, né? A gente falou muito aí sobre o Samurai X. Dá vontade de passar bem muito mais tempo, né? Mas aí a gente entrar em detalhes e entrar em spoilers. Essa é a enciclopédia. Eu vou mostrar só mais algumas coisas. E aí, gente, é isso. É um dos melhores animes, mangás ali dos anos 90. Eu revi o remake, quer dizer, eu vi o remake. Ele tá bem fiel ao mangá por uma pesquisa, né? Porque realmente eu não li, não faz tempo que eu li o mangá. Mas ele tá bem fluido, ele tá bem, respeita bem ali o que foi produzido no passado, né? Toda a produção em si do anime tá muito bem competente. Tá muito bem. Eu falei agora anteriormente da barriga, mas realmente eu tenho que me redimir com vocês que foi necessário sim. E eu tô ansioso para começar a segunda temporada. Quando eu assisti a temporada e terminou, gente, tem que falar sobre Samurai X. E aí veio a ideia desse especial. Eu acho que a gente já falou muito. Se vocês quiserem falar mais um pouco aqui, deixa aqui os comentários. Vai vir sim um segundo vídeo, mas eu não sei quando, sobre a saga de Kyoto. Eu quero ler também um mangá, porque aí é uma fase muito amada. Mas é isso. Eu quero agradecer a vocês. Se caso eu tenha falado algum erro, por favor, aqui corrige. A gente pode debater aqui sobre algumas questões que faltaram, algumas questões que realmente eu quis não falar tanto para não entrar em polêmica.
Mas eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.